Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amado ouvinte, Deus abençoa o seu dia, o dia do Senhor. Que você tenha uma maravilhosa participação no altar de Deus, na celebração da Eucaristia, nesse dia do Senhor, em que nós celebramos a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Aliás, uma solenidade. O dia de São Pedro e São Paulo é 29 de junho, mas a Igreja joga esta festa para o domingo mais próximo. Se ocorre o domingo no dia 29, tudo bem. Do contrário, o domingo seguinte. Hoje é um dia de rezarmos pela Igreja, rezarmos pelo Papa, porque é o dia do Papa. Hoje também nós realizamos em todas as igrejas católicas do mundo o óbolo de São Pedro, aquela oferta que a gente faz para o Santo Padre, o Papa, realizar a caridade universal. Esse dinheiro do óbolo de São Pedro ele é muito bem aplicado, muito bem coordenado e vai para tantos lugares. A nossa Diocese de Formosa já recebeu ajuda deste fundo do óbolo de São Pedro, inclusive para ajudar nos projetos simples, humildes de irrigação em alguns acampamentos e assentamentos do INCRA que nós temos na Diocese, que são quase 200. Então, esse gesto de colocar na bandeja da oferta hoje o óbolo de São Pedro, ele é um gesto muito importante, pois o Papa, através da instituição chamada Populorum Progressio, realiza o atendimento às solicitações do mundo todo de ajudas para projetos pequenos, mas de grande relevo social. A Igreja não pode viver sem partilhar. Eu tenho certeza que na sua paróquia, por mais pobrezinha que ela seja, há sempre um cuidado a zelar pelos pobres, por aqueles que mais carecem, que mais necessitam da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Até mesmo o dízimo que nós devolvemos na paróquia, na comunidade, ele deve atender a 3 finalidades. A dimensão missionária, que é a formação de todos os agentes de pastoral, formação dos futuros padres. As paróquias ajudam os bispos a manterem os seminários. Então essa dimensão ela é importante, a formação. Você precisa às vezes enviar pessoas para serem formadas para devidos a alguns serviços. É o dinheiro do dízimo. Também a dimensão religiosa, que é todos os gastos que você tem com o templo do Senhor, com a manutenção do templo, a parte litúrgica, a sacristia, tudo aquilo que se gasta no culto e também a côngrua do sacerdote que é mantido pela comunidade. O padre não é um ET ou um santo que não come, que não veste, que não gasta. O sacerdote também tem suas despesas. E algo que eu acho muito bonito, inclusive aqui na Diocese de Formosa, e já vi isso também na minha diocese de origem, na Diocese de Rubiataba e Mozarlândia, onde eu passei, sacerdotes que tiram parte da sua côngrua, do seu salário, às vezes pequeno, para ajudar pessoas, às vezes da sua família. Eu conheço sacerdotes que ajudam, às vezes, um jovem pobre que tem dificuldade lá na universidade. É bonito isso, é um gesto profundo.
Então, o dízimo também mantém essa dimensão religiosa, que é todos os gastos com o culto, com a estrutura do culto da igreja, a manutenção do templo e a manutenção do sacerdote. Depois, a dimensão social do dízimo, que vai exatamente para essas ajudas aos mais carentes e mais necessitados. E a gente tem muitos gastos com remédio para as pessoas, às vezes uma passagem para um pobre que não tem como ir na cidade vizinha fazer um tratamento. As paróquias têm as suas regras internas, seus costumes para ajudar os pobres, e isso vem do dízimo. Só para mostrar a importância da caridade. O bispo também precisa fazer essa caridade. Por mais pobre que seja a diocese, as dificuldades que às vezes a gente tem, mas há sempre um investimento em alguma atividade de caridade para com os que sofrem, os que passam fome e etc. E o Papa, isso é um costume na igreja desde o começo, só para vocês terem uma ideia, no início da igreja, ali no século V, VI, tinha papas, eu não me lembro agora se Leão Magno ou Gregório Magno, que tinha um cadastro de mais de 1.500 viúvas e órfãos que tomavam a refeição todo dia, em frente ali à igreja de São João de Latrão, onde foi a sede e vivência do Papa até a construção da Basílica de São Pedro. Eram viúvas dos militares que ficavam pobres, seus maridos morriam e a igreja cuidava. E se você observar, sempre na porta da igreja tem os pobres. A gente nunca pode tocar os pobres. A gente tem que ajudar, resolver as situações. Tem algumas situações que não tem como resolver. Aqui na catedral nós temos alguns pobres, mendigos, até jovens, que foram escafolados pelas drogas, pela bebida, que já não tem mais como você recuperar a pessoa socialmente. Tem que ajudar. Eu vejo aqui de vez em quando as senhoras, as pessoas das obras sociais da catedral, que pegam essas pessoas, que dá banho nelas, vestem uma roupa limpa, dá remédio. É o trabalho que a igreja tem. Um trabalho escondido, a gente não fica fazendo propaganda dos trabalhos sociais com os pobres. Não perde até o sentido. É um trabalho mais escondido. E o Papa faz esse trabalho, através da Fundação Populorum Progresso, no mundo todo. E eu lembro que, muitas vezes, a gente olha a coleta que a diocese faz em favor do Papa, e aquilo que o Papa mandou para os pobres na diocese, às vezes dá 3, 4 vezes mais. Então vamos ser generosos. Todos que forem à igreja hoje, dê o óbolo de São Pedro. Não fica com restrição, não, porque esse dinheiro é bem administrado, é severamente corrigido e organizado. É uma maneira da gente também fazer a caridade através das mãos do Santo Padre, o Papa. Que Deus te dê um abençoado domingo e que a sua oferta generosa em favor das obras sociais do Papa Francisco em relação aos pobres seja uma oferta glamurosa, de coração e piedosa. A aclamação ao Evangelho da Santa Missa de hoje traz um versículo, o versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, que é o Evangelho de hoje da missa. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. É uma singularidade da nossa igreja a gente saber que o magistério petrino do Papa foi querido, desejado e instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer você goste ou não do Papa, cada Papa tem seu estilo, tem às vezes algumas posições, algumas coisas que não agradam às pessoas, mas a gente tem que olhar o ministério do Papa além da pessoa humana do Papa.
É preciso ter presente isso, porque humanamente o Papa tem as mesmas fraquezas que qualquer um de nós tem, mas o mistério que envolve o Santo Padre, esse trabalho de conduzir a igreja, ele está além do alcance dos nossos olhos. Então a gente precisa saber separar as coisas. A gente ama o Papa, independente de qual homem que esteja ali ocupando o lugar de São Pedro. Quando a gente estuda a história da igreja, e mesmo visitando a Basílica de São Pedro, a gente vê nomes, a gente vê os sarcófagos de muitos papas que não foram tão glorificados, mas que cumpriram seu papel. Tem um que teve muitas dificuldades e ele mandou fazer o seu sepulcro antes da sua morte. E é muito interessante, porque ele fez questão de mandar construir a imagem da morte, a caveira da morte, com a ampulheta na mão, para dizer: o tempo do Papa cessou. Cessa o tempo do Papa, mas não cessa o magistério petrino do Papa como sucessor de Pedro. Essas belezas da igreja nos enriquecem. Longe de criarmos amarguras, a gente vê muito isso, né? Muitas amarguras contra o Papa. O Papa disse isso, disse aquilo, como o Papa Paulo VI, quando todo mundo achava que os anticoncepcionais, que laqueadura, que essas coisas iam ser aprovadas pela igreja, todo mundo pedindo isso, naquele ambiente de relativismo da década de 70, o Papa Paulo VI escreveu a encíclica Humanae Vitae e calou essas bobagens humanas, orgulhosas, que estavam no coração das pessoas. Muita gente ficou chateada, muita gente ficou revoltada com o Papa Paulo VI por causa da sua postura. O Papa, sempre no frigir dos ovos, ele defende a fé da igreja. Não pensemos que o Papa é aquele homem que faz o que ele quer na igreja. O Papa também tem limites. Ele tem limites. Por isso, é preciso ter bem presente isso. O Papa sempre vai ser aquele que vai defender o patrimônio da fé, da tradição e dos costumes da igreja. Pai de bondade, Pai de amor, que através do teu Filho Jesus quiseste escolher o sucessor de Pedro. Abençoa o Papa de hoje e de amanhã. Dai à Santa Igreja o bom comando no remo de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, e nós queremos hoje rezar pelo Papa e rezar pela igreja. Ajuda-nos, Senhor, a amar cada vez mais a barca do teu Filho Jesus, a Santa Igreja Católica. Amém. Pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, venha sobre você e sua paróquia, sobre os nossos sacerdotes, diáconos, religiosos e o povo de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia do Senhor para você e sua família, e até amanhã, se Deus quiser.